Eu sou Alison, tenho 35 anos e nunca imaginei que minha cunhada, Vanessa, se rebaixasse tanto. Poucas horas antes da minha filha, Heather, se apresentar na competição regional de dança, voltei ao camarim e encontrei seu lindo figurino rasgado em pedaços. Vanessa estava lá, com uma tesoura na mão, zombando. Agora minhas meninas vão ganhar com certeza. Senti meu sangue ferver até que Heather sussurrou calmamente: Mãe, relaxa, com um sorriso que me deixou perplexa. O que ela me mostrou em seguida me deixou sem palavras. Antes de começarmos essa história maluca, conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se para ver mais dramas familiares se desenrolarem. Para entender por que essa competição significou tudo para nós, preciso levá-lo de volta ao começo. A dança sempre foi minha paixão. Desde os 6 anos de idade, vivi e respirei balé, jazz e dança contemporânea. As paredes do meu quarto de infância eram cobertas de posters de dançarinos famosos, e eu passava a cada momento livre praticando em frente ao espelho. Aos 17, eu estava a caminho de uma bolsa de estudos na Juilliard quando o desastre aconteceu. Durante uma apresentação crucial, caí errado de um grand jeté, rompendo os ligamentos do joelho. 3 cirurgias depois, os médicos me disseram que minha carreira profissional na dança havia acabado antes mesmo de começar. A dor de perder esse sonho foi algo que carreguei comigo por anos. Canalizei minha paixão para dar aulas em um estúdio local enquanto cursava fisioterapia. Foi lá que conheci Eric, um fisioterapeuta gentil e atencioso que me ajudou na reabilitação. Nos apaixonamos, nos casamos e, quando nossa filha, Heather, nasceu, vi uma segunda chance para o sonho que havia perdido. Heather demonstrou talento natural desde o momento em que aprendeu a andar. Aos 4 anos, ela implorava por aulas de dança. Eu tinha o cuidado de não pressioná-la, mas era evidente que ela havia herdado minha paixão, juntamente com uma graça natural que me encheu de orgulho. Aos 10 anos, seus professores sugeriam aulas avançadas e aulas particulares. Agora, aos 15, ela competia em nível regional com potencial real de reconhecimento nacional. A parte complicada da nossa história envolve minha cunhada, Vanessa. Eric e Vanessa cresceram em uma família onde a realização era tudo. O pai deles era um treinador de futebol americano universitário que encarava cada atividade familiar como uma competição. Enquanto Eric canalizou essa criação para uma ambição saudável, Vanessa desenvolveu uma obsessão doentia por vencer a todo custo. Quando Vanessa deu à luz às gêmeas Tiffany e Brooke, apenas um ano depois do nascimento de Heather, a competição entre nós começou quase imediatamente. Qual bebê andava primeiro, falava primeiro, lia primeiro. Cada marco se tornava um campo de batalha. Eu tentava me manter acima dele, mas Vanessa tornava impossível ignorá-lo. Minhas meninas são naturalmente talentosas, dizia ela em reuniões de família. Elas não precisam praticar tanto quanto Heather. O primeiro incidente real aconteceu quando as meninas tinham 10 anos. Heather e as gêmeas estavam se apresentando no mesmo recital. De alguma forma, o arquivo de música da Heather foi corrompido pouco antes da apresentação. Mais tarde, encontrei Vanessa perto da cabine de som, poucos minutos antes. Não havia provas, mas o momento era suspeito. Quando as meninas tinham 12 anos, Vanessa acidentalmente derramou café na bolsa de fantasias da Heather em uma competição local. Por sorte, eu tinha levado uma roupa reserva. Depois disso, comecei a me preparar para as tentativas de sabotagem da Vanessa, sempre levando extras de tudo. Esta competição em particular era diferente. O Campeonato de Dança Juvenil do Centro-Oeste ofereceu uma bolsa integral para um prestigiado programa intensivo de verão no American Ballet Theatre, em Nova York. Este não era apenas mais um troféu. Era a chance de Heather ser vista por pessoas que poderiam moldar seu futuro na dança. Passamos meses nos preparando, trabalhando com coreógrafos e selecionando músicas que destacassem suas habilidades técnicas e profundidade emocional. O vestido também era especial. Economizamos durante meses para comprar o figurino sob medida, uma criação deslumbrante em azul royal com enfeites de cristal que refletiam a luz perfeitamente conforme Heather se movia. O estilista havia trabalhado com empresas profissionais e criado algo que fez Heather parecer que pertencia a um palco profissional. O vestido custou quase $2.000, um investimento enorme para nossa família. Na noite anterior à competição, fizemos o check-in no hotel onde o evento seria realizado. O grande salão de baile do Riverside Hotel havia sido transformado em um local para apresentações, com iluminação profissional e um piso de molas instalado especialmente para os dançarinos.
Ao passar pelo saguão, senti um aperto no estômago ao ver Vanessa e as gêmeas fazendo o check-in ao mesmo tempo. Que coincidência, disse Vanessa com um sorriso que não alcançava seus olhos. Estamos no mesmo andar também. Que conveniente. Eric, que havia tirado o dia de folga para nos levar à competição, percebeu a tensão e rapidamente nos conduziu aos elevadores. Vamos nos concentrar apenas em amanhã, sussurrou para mim. Não se envolvam. Naquela noite, Ritter mal conseguia dormir de tanta excitação. Sua melhor amiga e parceira de dança, Jasmine, havia chegado separadamente com a família e vindo ao nosso quarto para praticar uma última vez. As meninas eram inseparáveis desde o jardim de infância e, embora às vezes competissem entre si, a amizade nunca foi afetada. Jasmine estava se apresentando em uma categoria diferente, então elas não seriam concorrentes diretas desta vez. Você vai arrasar amanhã, Jasmine disse a Ritter enquanto elas encenavam a última coreografia no espaço limitado do nosso quarto de hotel. Aqueles jurados não vão saber o que os atingiu. Eu os observava com uma mistura de orgulho e nervosismo. Os riscos eram tão altos, e eu não conseguia me livrar da sensação de que Vanessa estava planejando algo. Eu simplesmente não sabia o que. A manhã da competição amanheceu brilhante e clara. Ritter acordou às 5 horas, animada demais para dormir. Encontrei-a já se espreguiçando no canto do nosso quarto de hotel, o rosto uma máscara de concentração. Hoje é o dia, mãe, disse ela, com os olhos brilhando de determinação. Eu sinto. Pedimos o café da manhã no quarto, sabendo que Ritter precisava de combustível para o longo dia que a esperava. A competição começaria às 10 horas, com a categoria dela marcada para as 14 horas. Tínhamos planejado tudo minuciosamente, reservando tempo para cabelo, maquiagem, aquecimento e preparação mental. Quando estávamos terminando o café da manhã, bateram à nossa porta. Eric abriu e encontrou a irmã e as sobrinhas paradas ali, com sorrisos radiantes e falsa alegria. Pensamos em desejar boa sorte a Ritter, disse Vanessa, entrando em nosso quarto sem esperar por um convite. As gêmeas nos seguiram, já vestidas com suas roupas de aquecimento, os cabelos presos em coques apertados idênticos. A competição vai ser acirrada este ano, continuou Vanessa, examinando nosso quarto e notando a sacola com a fantasia da Ritter pendurada no armário. Ouvi dizer que a Mackenzie Davis está competindo, e ela treinou com o San Francisco Ballet no verão passado. Eu sabia o que ela estava fazendo, tentando apaziguar Ritter com a conversa sobre competição acirrada. Encontrei o olhar da minha filha e balancei a cabeça sutilmente. Não se envolva. Estamos nos sentindo bem confiantes, eu disse simplesmente. A Ritter se esforçou. Bem, confiança é importante, respondeu Vanessa com um leve sorriso irônico. Mesmo quando é equivocada. Meninas, é melhor irmos. Nossa sala de aquecimento particular está reservada para as 8h30. Depois que eles saíram, Eric suspirou profundamente. Sinto muito pela minha irmã. Gostaria que ela pudesse deixar as meninas curtirem a paixão sem torná-la tão cruel. Não é culpa sua, assegurei-lhe, embora parte de mim desejasse que ele enfrentasse Vanessa com mais firmeza. Já estamos acostumados com os joguinhos dela. Depois que eles saíram, Eric suspirou profundamente. Sinto muito pela minha irmã. Gostaria que ela pudesse deixar as meninas curtirem a paixão sem torná-la tão cruel. Não é culpa sua, assegurei-lhe, embora parte de mim desejasse que ele enfrentasse Vanessa com mais firmeza. Já estamos acostumados com os joguinhos dela. Às 9h30, descemos para o andar do salão de baile, onde os dançarinos já estavam se reunindo, alongando-se nos corredores e realizando coreografias. A energia era eletrizante, uma mistura de excitação e nervosismo. A professora de Ritter, senhorita Diana, nos esperava perto da área de aquecimento. A senhorita Diana havia sido dançarina profissional do Boston Ballet por 15 anos antes de se aposentar para lecionar. Ela havia se interessado especialmente por Ritter, enxergando o mesmo potencial que eu. Sob sua orientação, Ritter havia se transformado de uma criança talentosa em uma jovem artista com presença e profundidade emocional. Aí está minha estrela, disse a senhorita Diana, dando um abraço caloroso em Ritter. Como você está se sentindo hoje? Pronta, respondeu Ritter com uma confiança que fez meu coração disparar. Eles desapareceram na sala de aquecimento enquanto eu fazia o check-in na recepção e pegava o número de competidora da Ritter.
Enquanto eu terminava a papelada, o telefone do Eric tocou. Era o hospital dele. Como fisioterapeuta de pronto-socorro, ele às vezes era chamado para casos de traumas graves. Preciso ir, disse ele, desculpando-se, após uma breve conversa. Atropelamento de vários carros na rodovia interestadual. Precisam de todos apostos. Mas e a concorrência? Protestei, sentindo uma pontada de pânico ao pensar em encarar Vanessa sozinha. Eu sei, e sinto muito. Vou tentar voltar para a apresentação da Ritter. Ele me beijou rapidamente. Me mande uma mensagem com as novidades. Assim, de repente, eu estava sozinha. Respirei fundo e me lembrei de que aquele dia era sobre Ritter, não sobre meus problemas com Vanessa. Depois do aquecimento, Ritter precisou de vários itens que tínhamos esquecido na correria daquela manhã: grampos para o cabelo, esmalte extra transparente para evitar que a meia calça desfiasse e fita dupla face para prender a fantasia. Hesitei em deixá-la, mas a senhorita Diana me garantiu que ficaria com Ritter até eu voltar. Não tenha pressa, disse ela. Ainda temos bastante tempo antes da categoria dela. Corri de volta para o nosso quarto de hotel, peguei os suprimentos necessários e estava voltando para o provador quando encontrei Vanessa no corredor. Ela vinha da direção dos provadores, e algo em sua expressão satisfeita me fez sentir um aperto no estômago. Ah, Alison, disse ela com uma surpresa exagerada, procurando alguma coisa. Antes que eu pudesse responder, ela passou por mim, seu perfume pairando no ar junto com minha crescente sensação de pavor. Praticamente corri o resto do caminho até o provador. Quando abri a porta, encontrei Ritter sentada sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em suas mãos estava o que restava de seu lindo traje azul, o tecido delicado rasgado nas costuras, os cristais espalhados pelo chão. O que aconteceu? Ofeguei, embora já soubesse. A tia Vanessa aconteceu, disse Ritter, com a voz trêmula. Ela entrou dizendo que queria me desejar boa sorte de novo. Fui ao banheiro por literalmente 2 minutos e, quando voltei, ela tinha sumido e meu vestido estava assim. Naquele momento, a porta se abriu novamente e Vanessa reapareceu, desta vez com as gêmeas e a senhorita Diana. Meu Deus! Exclamou Vanessa com uma preocupação obviamente falsa, o que aconteceu com seu lindo vestido, Ritter? Como se você não soubesse, cuspi, a fúria crescendo em meu peito. Está me acusando de alguma coisa? Os olhos de Vanessa se estreitaram perigosamente. Eu vi você vindo por aqui, parecendo muito satisfeita consigo mesma, eu disse, aproximando-me dela. E de repente, o vestido da Ritter está destruído. Que coincidência! A máscara de preocupação de Vanessa se dissipou por um instante, revelando a satisfação presunçosa por baixo. Essas coisas acontecem em competições. Fantasias rasgam. Itens se perdem. Agora minhas meninas vão ganhar com certeza, acrescentou ela num sussurro que só eu conseguia ouvir. Senti a raiva crescendo dentro de mim, minhas mãos tremendo com o esforço de não atacá-la fisicamente. Não era apenas um vestido. Era o futuro de Ritter, sua chance de uma bolsa de estudos, meses de trabalho duro destruídos por ciúmes e mesquinharia. Mãe, Ritter chamou atrás de mim, com a voz surpreendentemente firme. Você pode vir aqui um segundo? Virei-me e vi que minha filha não estava mais chorando. Em vez disso, uma estranha calma tomou conta de seu rosto, quase como se ela estivesse tentando não sorrir. Mãe, relaxa, sussurrou ela, me puxando para perto. Preciso te mostrar uma coisa. Siga-me, disse Ritter baixinho, pegando minha mão e me afastando do sorriso triunfante de Vanessa. Entramos em um pequeno nicho perto do camarim, onde podíamos conversar em particular. Lembra do show do Dia dos Namorados do ano passado? Perguntou Ritter, com os olhos brilhando com algo que parecia suspeitosamente divertido. Como eu poderia esquecer? Era a primeira vez que Ritter era selecionada para um solo em um grande show. Na noite anterior à apresentação, descobrimos que seu figurino havia desaparecido misteriosamente do camarim. Nunca o encontramos, e Ritter teve que se apresentar com um vestido alterado às pressas, emprestado de outra dançarina. Apesar do contratempo, ela dançou lindamente, mas eu sabia que ela estava arrasada. Depois disso, continuou Ritter, a senhorita Diana me puxou de lado e disse algo que jamais esquecerei. Ela disse, no balé, como na vida, você deve estar sempre preparado para o inesperado.
A marca de um verdadeiro profissional é ter um plano de contingência. Ritter pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem. Menos de um minuto depois, Jasmine apareceu no nicho, carregando uma sacola de roupas. Já está na hora? Perguntou Jasmine, parecendo animada. Ritter assentiu e se virou para mim com um sorriso. Mãe, o vestido que a tia Vanessa acabou de destruir era uma isca. O quê? Perguntei, sem entender. Uma isca, repetiu Ritter. A senhorita Diana e eu suspeitamos que a tia Vanessa pudesse tentar algo assim de novo. Então, bolamos um plano. Lembra daquele vestido azul antigo da temporada passada que íamos doar? Levamos ao mesmo estilista e pedimos que ele adicionasse detalhes de cristal semelhantes para ficar parecido com o meu vestido de competição de verdade. Custou $100 a mais, mas a senhorita Diana disse que valeria a pena como garantia. Jasmine abriu o zíper da sacola de roupas e revelou um traje azul royal idêntico, impecável e pronto para o palco. O vestido verdadeiro está com a mãe da Jasmine desde ontem, explicou Ritter. Achamos que seria o último lugar onde a tia Vanessa procuraria. Olhei para minha filha, espantada. A criança que eu tanto me preocupava em proteger tinha nos enganado. Ela havia previsto a sabotagem de Vanessa e se preparado para ela com uma maturidade muito além dos seus 15 anos. Mas por que você chorou quando eu entrei? Perguntei, ainda tentando processar a reviravolta. Ritter trocou um olhar culpado com Jasmine. Bem, eu tinha que ser convincente, não é? Se eu não parecesse chateada, a tia Vanessa poderia ter desconfiado de algo. Uma risada brotou do fundo do meu peito, uma liberação de tensão e medo, e depois puro orgulho. Minha filha, minha linda e brilhante filha, se recusará a ser vítima. Em vez de ficar com raiva ou desistir, ela havia criado estratégias e resolvido o problema. A senhorita Diana nos ajudou a bolar o plano todo, acrescentou Jasmine. Ela disse: dançarinos precisam ser criativos porque o espetáculo precisa continuar. Falando da senhorita Diana, ela apareceu naquele momento, parecendo preocupada, até nos ver amontoados com a fantasia de verdade. Vejo que a operação Vestido Isca está a todo vapor, disse ela com um sorriso satisfeito. Ritter, estou muito orgulhosa da sua visão. É exatamente esse tipo de pensamento que diferencia os bons dançarinos dos ótimos. Abracei minha filha com força, maravilhada com sua compostura. Quando você se tornou tão adulta e estratégica? Perguntei, sentindo uma mistura de orgulho e uma ponta de tristeza por ela ter precisado desenvolver tais defesas. Observando você, mãe, respondeu Ritter simplesmente. Você sempre me ensinou a me defender, mas a ser inteligente. Ficar brava e gritar com a tia Vanessa não resolveria nada. Assim, vencemos sem nos rebaixar ao nível dela. A senhorita Diana olhou para o relógio. Ainda temos 90 minutos antes da sua categoria. Tempo de sobra para se preparar. Ela se virou para mim com um brilho travesso nos olhos. Você gostaria de continuar a brincadeira um pouco mais? Deixar a Vanessa pensar que venceu. Pensei nisso por um momento. Uma parte de mim queria voltar direto para o vestiário e revelar o plano inteligente da Ritter na cara da Vanessa. Mas outra parte, a parte que suportara anos de sua competitividade mesquinha e táticas dissimuladas, gostava da ideia de deixá-la acreditar que havia conseguido. O que você acha, Ritter? Perguntei, referindo-me à minha filha. É a sua competição. Eu acho, disse Ritter lentamente, que a melhor vingança é o sucesso. Deixei-a pensar que venceu até o momento em que eu subir no palco. Naquele momento, vi minha filha não apenas como minha filha, mas como uma jovem de princípios e inteligência. Ela não estava interessada em humilhar Vanessa ou criar mais drama. Ela simplesmente queria dançar o seu melhor e deixar que sua performance falasse por si. Essa é a minha garota, eu disse, dando-lhe outro abraço. Agora, vamos te preparar para ganhar essa coisa. Voltamos ao vestiário e encontramos Vanessa ainda lá, supostamente consolando as gêmeas, mas na verdade observando a porta e esperando nosso retorno. Seus olhos brilharam com uma alegria maliciosa ao ver meus olhos avermelhados, evidência da montanha-russa emocional que eu acabará de vivenciar. Ah, Alison, disse ela com exagerada simpatia, essas coisas acontecem em competições. Talvez seja um sinal de que Ritter deva esperar até o ano que vem, quando estiver mais preparada. Mordi a língua, lembrando-me do nosso plano. Vamos dar um jeito, disse vagamente.
Se houver algo que possamos fazer para ajudar, ofereceu Vanessa, sem querer dizer nada, as meninas têm fantasias extras, embora possam ser um pouco pequenas para Ritter. A sutil alfinetada no tamanho da minha filha não passou despercebida. Ritter havia passado por um surto de crescimento recentemente, chegando a 1,70 metros, enquanto as gêmeas continuavam pequenas como a mãe. Era apenas mais uma coisa que Vanessa tentará usar como munição no passado. Obrigada, mas vamos nos virar, eu disse rigidamente, acompanhando nossa charada. Quando Vanessa saiu com as filhas, ela fez questão de falar alto o suficiente para que as outras dançarinas e pais presentes ouvissem. Que pena o acidente com a fantasia da Ritter. Algumas meninas simplesmente não são feitas para a pressão da competição. Assim que ela saiu, a senhorita Diana entrou em ação. Jasmine, leve Ritter e a fantasia de verdade para o camarim auxiliar no segundo andar. Ninguém vai te procurar lá. Alison, fique aqui e finja que está tentando freneticamente consertar o vestido rasgado. Seja convincente. Assenti, pegando o vestido falso arruinado e o espalhando sobre uma mesa. Peguei um pequeno kit de costura da minha bolsa de emergência e comecei a fingir que tentava costurá-lo de volta, sabendo muito bem que o dano era irreparável. Outras mães dançarinas logo se reuniram, oferecendo simpatia e ajuda. Fiquei tocada com a preocupação genuína delas, especialmente quando várias ofereceram pedaços dos figurinos de suas próprias filhas para ajudar a criar algo usável. A Vanessa sempre foi implacavelmente competitiva, sussurrou uma mãe, Bárbara, cuja filha competia ao lado de Ritter por anos. Na temporada passada, ela espalhou o boato de que minha Kate havia sido desclassificada por quebrar as regras só para que os pais não votassem nela no prêmio de escolha do público. Certa vez, ela disse aos jurados que minha Zoe estava fazendo aulas particulares, o que é contra as regras amadoras, acrescentou outra mãe. Tivemos que apresentar prova de que o professor dela era registrado na associação. Parecia que Vanessa tinha feito inimigos em toda a comunidade da dança com suas táticas. Eu não era a única que gostaria de ver seus planos darem errado. Durante a hora seguinte, continuei fingindo, enxugando os olhos de vez em quando e parecendo angustiada sempre que Vanessa ou qualquer pessoa que pudesse se reportar a ela passava. Cheguei a ligar para o Eric, com cuidado para falar alto o suficiente para ser ouvida. Não sei o que vamos fazer, lamentei ao telefone. O vestido está arruinado. A Ritter está arrasada. Eric, ainda preso no hospital, estava confuso. O que aconteceu? A Ritter está bem? Explico tudo depois, eu disse. Só tente vir aqui se puder. A Ritter precisa de todo o apoio que puder agora. Enquanto isso, no segundo andar, Ritter se transformava. A mãe de Jasmine, Sofia, era cabeleireira profissional e se voluntariou para cuidar do cabelo das meninas na competição. Ela trabalhou rápido, criando um elegante coque francês, adornado com broches de cristal que combinavam perfeitamente com o vestido. Jasmine cuidou da maquiagem de Ritter, aplicando-a com a habilidade de quem assiste a tutoriais no YouTube há anos, um toque de sombra azul para combinar com a fantasia, cílios postiços para destacar suas expressões do fundo do salão e um toque de iluminador para refletir as luzes do palco. Por meio de mensagens de texto, acompanhei o progresso delas enquanto mantinha meu ato de desespero no vestiário principal. À medida que a hora da categoria da Ritter se aproximava, eu me afastei, dizendo às simpáticas mães dançarinas que precisava de um momento sozinha. No andar de cima, encontrei uma Ritter transformada, em seu traje de competição original, com o cabelo e a maquiagem prontos. Ela parecia uma dançarina profissional, pronta para subir ao palco de qualquer grande companhia. Mais importante ainda, ela parecia calma e concentrada, completamente na zona que atletas e artistas chamam de estado de fluxo. Você está absolutamente linda, eu disse a ela, sentindo lágrimas brotarem dos meus olhos, de verdade, dessa vez. Não chore, mãe, Ritter avisou com um sorriso. Você vai me fazer chorar, e Jasmine gastou uma eternidade nessa maquiagem. A senhorita Diana apareceu na porta. Estão chamando a sua turma para se alinhar nos bastidores. Você está pronta? Ritter respirou fundo e assentiu. Mais pronta do que eu jamais estive. Descemos por uma escada nos fundos, tomando cuidado para evitar as áreas principais onde Vanessa pudesse nos ver. Os bastidores fervilhavam de atividade, dançarinos fazendo ajustes de última hora nas fantasias e correndo pelos degraus, pais sendo enxotados pelos fiscais da competição.
É aqui que eu te deixo, disse a Ritter, dando-lhe um abraço rápido, com cuidado para não amassar sua fantasia. Você consegue. Dance como se dança nos ensaios, quando acha que ninguém está olhando. Era a nossa tradicional conversa animada pré-apresentação, as mesmas palavras que eu vinha dizendo a ela desde seu primeiro recital, aos 4 anos. Ritter sorriu, reconhecendo o ritual familiar. Obrigada, mãe, por tudo. Enquanto Ritter se acomodava na fila com as outras competidoras, eu me esgueirei para a plateia. O grande salão de baile estava lotado de pais, professores e entusiastas da dança lotando os assentos. Avistei Vanessa na terceira fileira, no centro, posição privilegiada para observar. As gêmeas sentaram-se ao lado dela, parecendo nervosas, mas animadas, pois sua categoria seguiria a de Ritter. Sentei-me no outro extremo da sala, sem querer estar perto de Vanessa quando ela percebesse que sua sabotagem havia falhado. Assim que me acomodei, meu celular vibrou com uma mensagem do Eric. Acabei de estacionar. Já estou entrando. Senti falta da Ritter? Ainda não, respondi. Depressa. Momentos depois, Eric sentou-se ao meu lado, parecendo aflito e confuso. O que está acontecendo? Suas mensagens foram enigmáticas o dia todo. Vou explicar tudo, prometi, mas agora, apenas observe. Você não vai acreditar no que sua irmã fez ou como Ritter lidou com isso. As luzes se apagaram e o apresentador anunciou o início da categoria solo contemporâneo adolescente avançado. Havia 12 competidores no total, com Ritter programada para se apresentar em 9º lugar. Acompanhei as 8 primeiras apresentações em um estado de ansiedade, mal prestando atenção aos outros dançarinos. E então o locutor chamou o nome de Ritter. A seguir, a competidora número 37, Ritter Wilson, apresentando Rise Above, coreografada por Diana Sullivan. Um silêncio tomou conta da plateia enquanto o palco permanecia vazio por um instante. Pela minha visão periférica, pude ver Vanessa inclinada para a frente com um sorriso satisfeito, obviamente esperando que Ritter não aparecesse ou aparecesse com uma fantasia substituta montada às pressas. E então minha filha subiu ao palco. Mesmo de longe, pude ver o queixo de Vanessa cair enquanto Ritter deslizava para o centro do palco em sua imaculada fantasia azul royal, cada cristal refletindo a luz, sua postura impecável, sua presença imponente. Eric apertou minha mão, ainda sem entender o que estava acontecendo, mas claramente orgulhoso da postura da nossa filha. A música começou, uma peça de piano assombrosa que começou suave e cresceu até um crescendo poderoso. Ritter havia escolhido essa música cuidadosamente com a senhorita Diana, selecionando algo que demonstrasse tanto suas habilidades técnicas quanto sua amplitude emocional. Desde o primeiro movimento, ficou claro que Ritter estava dançando em um nível além de tudo o que já havia alcançado na prática. Havia uma fluidez em seus movimentos, uma conexão entre música e movimento que não pode ser ensinada. Seus saltos eram altos, seus giros eram precisos e, o mais importante, ela contava uma história com seu corpo que cativou completamente o público. Eu me peguei prendendo a respiração durante sequências particularmente desafiadoras, contando reflexivamente as batidas de combinações difíceis, como já havia feito centenas de vezes enquanto a observava praticar. Mas Ritter não precisou de minha ajuda hoje. Ela estava em total controle, absorta na música e no momento. Durante uma série de fouettés, uma sequência de giros notoriamente difícil que havia dado trabalho para Ritter nos treinos, olhei para Vanessa. Seu rosto havia se transformado de choque em raiva e, em seguida, em uma espécie de admiração relutante. As gêmeas observavam com os olhos arregalados, suas expressões uma mistura de ciúme e admiração. À medida que Ritter avançava para a sequência final de sua rotina, a música atingiu seu ápice emocional. Ela executou um grand jeté perfeito, o mesmo movimento que encerrou minha carreira na dança, e aterrissou com tanto controle e graça que senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Não se tratava apenas de uma apresentação de competição de dança. Era arte. A pose final durou 3 segundos enquanto a música diminuía, e então o salão irrompeu em aplausos. As pessoas estavam de pé, algo raro nessas competições regionais. Até mesmo alguns jurados acenavam com a cabeça em sinal de agradecimento, embora mantivessem a compostura profissional. Ritter fez uma reverência, com um sorriso radiante iluminando seu rosto. Quando ela saiu do palco, virei-me para o Eric. Preciso ir aos bastidores, disse-lhe. Fique aqui e guarde os nossos lugares.
As gêmeas vão apresentar-se em breve e depois anunciarão as finalistas. O Eric, ainda com um ar perplexo, assentiu. Ela foi incrível. Mas o que foi aquilo? Por que é que a Vanessa ficou tão chocada? Conto-lhe tudo mais tarde, prometi, já a caminho dos bastidores. Atrás do palco, encontrei Ritter cercada por outras competidoras me parabenizando. A senhorita Diana estava por perto, parecendo uma mãe galinha orgulhosa. Quando Ritter me viu, ela se separou do grupo e correu para os meus braços. Eu consegui, mãe. Não perdi um único passo. Você foi indescritível, eu disse a ela, abraçando-a com força. Nunca te vi dançar daquele jeito antes. Foi diferente, ela admitiu. Normalmente, fico tão nervosa, pensando nos passos e contando mentalmente. Mas hoje, fiquei pensando em como a tia Vanessa tentou me impedir de dançar, e de alguma forma isso fez todo o resto desaparecer. Eu simplesmente senti a música. A senhorita Diana se juntou a nós, com os olhos brilhando. Isso, minha querida, é o que acontece quando você dança a partir de um lugar de verdade emocional. A perfeição técnica é importante, mas o que move o público é a autenticidade. Você encontrou a sua hoje. Por cima do ombro de Ritter, avistei Vanessa se aproximando, o rosto impassível, com uma máscara rígida de controle. As gêmeas a seguiam, já com suas fantasias para a apresentação que se aproximava. Bem, disse Vanessa friamente ao se aproximar, foi uma surpresa e tanto. Foi mesmo, respondi, sem conseguir esconder um toque de satisfação na voz. Os olhos de Vanessa se estreitaram ao observar a fantasia de Ritter, idêntica à que ela havia destruído horas antes. Eu não entendo. Como você? Como eu o quê, tia Vanessa? Perguntou Ritter, inocentemente. Por um momento, pensei que Vanessa fosse realmente admitir o que tinha feito. Uma pontada de vergonha cruzou seu rosto ao olhar para a sobrinha, imponente e confiante após a performance de sua jovem vida. Mas velhos hábitos custam a morrer. Como você conseguiu consertar sua fantasia com tanta perfeição? Perguntou ela, mantendo a sua falsa inocência. Ah, nós não consertamos, disse Ritter com um sorriso doce. Aquele vestido estava além de qualquer possibilidade de recuperação. Esta é a minha verdadeira fantasia de competição. Você é real. Vanessa se interrompeu, compreendendo. Aquele que você destruiu era uma isca, expliquei baixinho, mantendo a voz baixa para que apenas o nosso pequeno grupo pudesse ouvir. Ritter e a senhorita Diana suspeitaram que você pudesse tentar algo, então prepararam um plano B. O rosto de Vanessa ficou vermelho. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo locutor da competição anunciando a próxima categoria, que incluía as gêmeas. Meninas, precisamos ir, disse ela, secamente. Boa sorte com os resultados, Ritter. Enquanto se afastavam, Tiffany olhou para Ritter por cima do ombro, com uma expressão indecifrável no rosto. Houve um tempo em que as meninas eram bem jovens, quando todas eram amigas, antes que a natureza competitiva de Vanessa envenenasse o relacionamento delas. Espero que dancem bem, disse Ritter, surpreendendo-me com sua generosidade. Mesmo depois do que a mãe deles fez? Ritter deu de ombros. Não é culpa deles que a mãe deles seja tão intensa. Além disso, eu já ganhei hoje, não importa o que os jurados decidam. Olhei para minha filha com um respeito renovado. Em muitos aspectos, ela era mais madura do que Vanessa e eu juntas. Voltamos aos nossos lugares a tempo de assistir à apresentação das gêmeas. Elas eram inegavelmente talentosas, com sincronização perfeita e precisão técnica. Mas, depois de assistir Ritter dançar com tanta profundidade emocional, a apresentação delas pareceu um tanto mecânica em comparação. Eric se inclinou para sussurrar: Você vai me contar o que aconteceu com a Vanessa e por que havia dois vestidos azuis idênticos? Contei a ele a versão resumida, observando sua expressão mudar de confusão para raiva e depois para orgulho ao perceber como Ritter havia enganado a irmã. Essa é a minha garota, disse ele, sorrindo para Ritter, que estava sentada entre nós. Inteligente e talentosa. Após a apresentação de todos os competidores, houve um breve intervalo para os jurados deliberarem. A atmosfera no salão era eletrizante de expectativa. Dançarinos e pais especulavam sobre quem chegaria à final e, por fim, ganharia a cobiçada bolsa de estudos. Quando os jurados retornaram, a jurada principal pegou o microfone.
Vimos talentos excepcionais hoje, começou ela. Antes de anunciarmos os finalistas, quero elogiar todos os nossos dançarinos pelo trabalho árduo e dedicação. Ela começou a anunciar os números dos 6 finalistas que se apresentariam novamente no dia seguinte para a seleção final. Competidor número 16, competidor número 23, competidor número 37. Ritter apertou minha mão com tanta força que pensei que ela fosse quebrar meus dedos. Ela estava na final. O juiz continuou: competidor número 42, competidor número 51 e competidor número 63. Os 2 gêmeos também chegaram à final. Apesar de tudo, senti uma pontada de felicidade por eles. Eles também se esforçaram muito, independentemente das táticas da mãe. Quando nos levantamos para ir embora, planejando comemorar o sucesso de Ritter com um jantar, avistei Vanessa do outro lado da sala. Pela primeira vez, ela não nos olhava com presunção ou hostilidade. Em vez disso, parecia desanimada, como se os acontecimentos do dia a tivessem forçado a confrontar algo desconfortável em si mesma. Amanhã seria a rodada final da competição. Mas, por esta noite, já havíamos conquistado uma vitória mais importante do que qualquer troféu ou bolsa de estudos. Ritter se manteve firme diante da sabotagem, recusou-se a deixar a amargura afetar seu desempenho e dançou com uma alegria e autenticidade que nenhuma quantidade de intrigas conseguiu diminuir. A manhã seguinte trouxe uma sensação de calma e determinação. Ritter tinha dormido bem, confiante em seu desempenho e pronta para as finais. Estávamos tomando um café da manhã tranquilo no restaurante do hotel quando Eric de repente se enrijeceu, com o olhar fixo na entrada. Atenção, murmurou. Vanessa chegando. De fato, minha cunhada estava vindo em direção à nossa mesa, desta vez sem os gêmeos. Sua expressão era indecifrável, mas havia algo diferente em seu comportamento, menos agressivo do que o normal. Posso me juntar a vocês? Perguntou ela, com a voz sem o tom áspero de sempre. Eric e eu trocamos olhares, e ele assentiu levemente. Sente-se, disse a irmã. Um silêncio desconfortável se instalou na mesa enquanto Vanessa se sentava. Ela mexia no guardanapo, aparentemente sem saber como começar. As meninas ainda estão dormindo, disse ela finalmente. Estavam exaustas depois de ontem. A Ritter também, respondi, mantendo o tom neutro. Chegar à final é emocionante, mas exaustivo. Outro silêncio se instalou, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra os pratos das mesas próximas. Finalmente, Vanessa respirou fundo. Preciso conversar com você sobre o que aconteceu ontem, disse ela, com os olhos fixos na toalha de mesa, com o vestido. Ritter, que comia suas panquecas em silêncio, olhou para cima com interesse. Qual vestido, tia Vanessa? O verdadeiro ou o falso? Vanessa se encolheu diante da pergunta direta. Começou ela, mas depois hesitou. Eu fiz algo imperdoável. Sim, você fez, disse Eric com firmeza. E está na hora de você assumir a responsabilidade. Não só ontem, mas todos os outros incidentes ao longo dos anos. Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas, algo que eu raramente vira em todos os anos em que a conheci. Não sei o que há de errado comigo, ela sussurrou. Quando vejo Ritter tendo sucesso, algo dentro de mim simplesmente se rompe. É como se eu estivesse de volta à nossa casa de infância, lutando pela aprovação do papai novamente. A expressão de Eric suavizou-se um pouco ao ouvir a menção do pai, um homem que havia colocado os filhos uns contra os outros em nome da construção do caráter. Isso não justifica o que você fez, disse ele, embora seu tom fosse mais gentil. Ritter é sua sobrinha, Vanessa. Ela é da família. Eu sei, admitiu Vanessa, com uma lágrima escorrendo pela bochecha. Eu disse a mim mesma que só estava ajudando minhas meninas a progredir no mundo competitivo, mas destruir a fantasia de uma criança? Isso não ajuda ninguém. É simplesmente cruel. É bullying, disse Ritter, calma, mas com firmeza. E tem que acabar não só para mim, mas para Tiffany e Brooke também. Vanessa ergueu os olhos, surpresa. Como assim? Eles estão aprendendo com você, explicou Ritter. Toda vez que você faz algo assim, está ensinando a eles que vencer é mais importante do que integridade. Você quer mesmo que eles acreditem nisso? Da boca de uma garota, pensei, observando Vanessa absorver as palavras da minha filha.
Às vezes, as verdades mais simples são as mais poderosas. Você tem razão, reconheceu Vanessa após um momento. As meninas ficaram horrorizadas quando descobriram o que eu fiz. Tiffany ameaçou se retirar da competição. Ela disse que não queria ganhar daquele jeito. Isso me surpreendeu. Os gêmeos sempre pareciam seguir a liderança da mãe sem questionar. Talvez tivessem mais da bússola moral do pai do que eu imaginava. E agora? Perguntei. Para onde vamos agora? Antes que Vanessa pudesse responder, uma comoção perto da entrada do restaurante chamou nossa atenção. A senhorita Diana se aproximava da nossa mesa, acompanhada por uma mulher de blazer, que reconheci como uma das organizadoras da competição. Bom dia, disse a senhorita Diana, com uma expressão séria. Senhora Wilson, senhorita Thompson, a comissão organizadora da competição gostaria de falar com as duas. Houve uma reclamação registrada sobre o incidente de ontem com a fantasia da Ritter. O oficial deu um passo à frente. Levamos as alegações de sabotagem muito a sério em nossos eventos. Conduta antidesportiva pode resultar em desclassificação imediata. Vanessa empalideceu. Quem registrou a queixa? Um dos outros pais viu você entrando no vestiário e depois viu o traje danificado, explicou o oficial. Eles relataram o que viram. Se as gêmeas forem desclassificadas por minha causa, Vanessa disse, parecendo genuinamente aflita. Isso não seria justo, interrompeu Ritter, surpreendendo a todos. Tiffany e Brooke trabalharam duro para garantir sua vaga na final. Elas não deveriam ser punidas por algo que não fizeram. O juiz da competição olhou para Ritter com respeito. Isso é muita maturidade da sua parte. No entanto, nossas regras são claras sobre conduta familiar. Por favor, insistiu Ritter. Não estou apresentando queixa nem fazendo uma reclamação formal. Meu traje não foi danificado. Como podem ver, vou me apresentar na final hoje com meu traje de verdade. A senhorita Diana assentiu em concordância. Ritter e eu previmos possíveis problemas e tomamos precauções. Não houve danos à sua fantasia de competição. O oficial pareceu incerto. Mesmo assim, o comportamento relatado viola nosso código de conduta. E se, sugeriu Eric, em vez de ser desclassificada, minha irmã concordar em se afastar do comitê de pais da escola de dança e participar da oficina de espírito esportivo da associação? O foco deve ser o aprendizado e o crescimento, não a punição que afeta crianças inocentes. Após alguma discussão, a funcionária concordou em levar a proposta ao conselho. Ela e a senhorita Diana partiram, deixando nossa família sozinha novamente. Por que você faria isso por mim? Perguntou Vanessa Ritter, com genuína confusão na voz. Depois de tudo o que eu fiz? Eu não fiz isso por você, respondeu Ritter. Sinceramente, eu fiz isso pela Tiffany e pela Brooke, e porque vencer contra elas quando elas estão realmente competindo é muito mais gratificante do que vencer porque foram desclassificadas. Eric riu, quebrando a tensão. Essa é a minha garota competitiva. Falando nas gêmeas, eu disse, onde elas estão agora? Como se tivessem combinado, Tiffany e Brooke apareceram na entrada do restaurante, examinando o salão até avistarem a mãe. Elas correram até lá, com expressões ansiosas. Mãe, todo mundo está falando sobre o que aconteceu ontem, disse Tiffany sem rodeios. A mãe da Shannon nos disse que você poderia nos desclassificar. Isso está sendo resolvido, Vanessa assegurou, hesitando antes de acrescentar, devo desculpas a vocês duas. O que eu fiz foi errado, e poderia ter custado a vaga de vocês na final se não fosse pela Ritter ter defendido vocês. As gêmeas olharam para a prima com surpresa. Você fez isso por nós? Perguntou Brooke. Ritter deu de ombros. Família é complicada, mas ainda somos uma família. Houve um momento constrangedor, anos de tensão e rivalidade pairando no ar entre as três meninas. Então Tiffany deu um passo à frente e fez algo completamente inesperado. Ela abraçou Ritter. Obrigada, disse ela baixinho, e boa sorte hoje. Você foi incrível ontem. Você também, respondeu Ritter, retribuindo o abraço. As duas. Quando terminamos o café da manhã e nos preparamos para seguir nossos caminhos separados para as provas finais, Eric puxou a irmã de lado para uma conversa particular.
Eu não conseguia ouvir o que era dito, mas o rosto de Vanessa demonstrava uma mistura de vergonha e resolução enquanto falavam. O que quer que Eric dissesse a ela, parecia causar impacto. Mais tarde, enquanto Ritter e eu nos preparávamos em nosso quarto de hotel, ela perguntou: Você acha que a tia Vanessa vai mesmo mudar? Pensei na pergunta com cuidado. Acho que hoje foi um alerta para ela. Se isso levará a uma mudança duradoura, depende da disposição dela em analisar por que se sente tão ameaçada pelo seu sucesso. É triste, de verdade, Ritter refletiu enquanto eu a ajudava a prender o cabelo. Ela poderia estar ajudando nós três a melhorar, em vez de tentar me destruir. Isso é muito esclarecedor, eu disse a ela, mais uma vez impressionada com a inteligência emocional da minha filha. Às vezes, as pessoas estão tão focadas na competição que se esquecem da cooperação. Quando chegamos à final, uma nova atmosfera se instalou em nossa família. A rivalidade ainda estava lá, o desejo de vencer ainda forte, mas a tóxica tensão havia sido atenuada. Pela primeira vez em anos, parecia que poderíamos finalmente encontrar o caminho para um relacionamento mais saudável. Afinal, foi uma demonstração de talento excepcional. Todos os 6 finalistas se apresentaram maravilhosamente, tornando o trabalho dos jurados extremamente difícil. Ritter dançou ainda melhor do que no dia anterior, se é que isso era possível, enquanto as gêmeas executaram sua coreografia com uma conexão emocional nunca vista antes. Quando chegou a hora dos resultados, todos os finalistas subiram ao palco, de mãos dadas, numa demonstração de solidariedade que me fez chorar. Seja qual for o resultado, este momento de apoio genuíno entre os jovens dançarinos foi uma vitória por si só. E a vencedora do Campeonato de Dança Juvenil do Centro-Oeste deste ano e ganhadora da Bolsa Integral para o Programa Intensivo de Verão do American Ballet Theatre é a competidora número 37, Ritter Wilson. O salão explodiu em aplausos quando Ritter se apresentou, com o rosto em uma mistura de choque e alegria. O juiz principal colocou um troféu de cristal em suas mãos e colocou uma faixa de cetim em seu ombro. Fotógrafos correram para capturar o momento enquanto confetes caíam do teto. Eu me vi chorando copiosamente, toda a emoção dos últimos 2 dias me dominando. Eric passou o braço em volta dos meus ombros, seus próprios olhos brilhando de forma suspeita. Ela conseguiu, sussurrou. Ela conseguiu mesmo. As gêmeas ficaram em 4º lugar na classificação geral, um desempenho respeitável que as classificou para o campeonato nacional. Quando a cerimônia terminou e os dançarinos começaram a sair do palco, observei Vanessa se aproximando da sobrinha. Houve um momento de tensão enquanto elas ficavam frente a frente. Então, Vanessa fez algo que chocou a todos que conheciam a história delas. Ela abraçou Ritter e ofereceu o que pareceu ser um sincero parabéns. A viagem de volta para casa naquela noite foi repleta de conversas animadas enquanto Ritter processava sua vitória e as implicações para seu futuro. A bolsa lhe daria acesso a treinamentos com instrutores de nível internacional e contato com diretores profissionais de empresas, potencialmente abrindo portas que antes pareciam inacessíveis. Ainda não consigo acreditar que ganhei, disse ela, talvez pela 10ª vez, segurando o troféu no colo. Quando ligaram para mim, pensei que estava ouvindo coisas. Acredite, disse Eric, olhando para ela pelo retrovisor. Você conquistou cada pedaço desse sucesso com seu trabalho duro e, francamente, com seu caráter. Defender seus primos depois do que aconteceu exigiu muita integridade. Falando nisso, eu disse, virando-me no meu assento para encarar Ritter, quero que você saiba o quanto estou orgulhosa de como você lidou com tudo. Não só com a dança, mas com toda a situação com a tia Vanessa. Aprendi com você, mãe, ela respondeu. Você sempre me disse que a forma como reagimos às dificuldades mostra quem realmente somos. Suas palavras me tocaram profundamente. Como pais, muitas vezes nos perguntamos se as lições que tentamos transmitir realmente são assimiladas. Aqui estava a prova de que Ritter estava ouvindo o tempo todo. Tive uma longa conversa com Vanessa antes de partirmos, disse Eric, mantendo os olhos na estrada. Ela concordou em começar a consultar um terapeuta para resolver alguns de seus problemas de competitividade. Aparentemente, as gêmeas vêm pedindo ajuda a ela há algum tempo. Esse é um passo positivo, reconheci, sentindo-me cautelosamente otimista. A recuperação familiar leva tempo, mas reconhecer que há um problema é o primeiro passo. Você acha que algum dia seremos uma família normal? Perguntou Ritter. Sabe, o tipo de família que consegue jantar nos feriados sem que ninguém tente sabotar a carreira de outra pessoa.
Eric e eu rimos da sua avaliação direta da nossa dinâmica familiar. Defina normal, respondeu Eric. Toda família tem seus problemas, mas sim, acho que podemos trabalhar para um relacionamento mais saudável. As ações da sua tia ontem a forçaram a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre si mesma. E por falar em verdades incômodas, acrescentei, essa experiência também me ensinou algo. Eu estava tão focada em te proteger da Vanessa que não percebi o quanto você se tornou capaz de se proteger. Você está crescendo, e eu preciso te dar espaço para lidar com os desafios do seu jeito. Eu ainda preciso de você, mãe, Ritter me garantiu. Só que talvez não mais como guarda-costas, mas sim como consultora. As semanas seguintes à competição trouxeram mudanças graduais, porém perceptíveis, para nossa família extensa. Vanessa, fiel à sua palavra, começou a fazer terapia. As gêmeas começaram a vir à nossa casa ocasionalmente para praticar com Ritter, e a paixão que compartilhavam pela dança proporcionou um ponto de contato para a reconstrução do relacionamento. O planejamento para a competição nacional tornou-se um assunto de família, com até Vanessa oferecendo sugestões construtivas em vez de críticas dissimuladas. Ela ainda tinha momentos de competitividade excessiva, mas estava aprendendo a reconhecê-los e a recuar quando necessário. Quanto a Ritter, a vitória lhe deu uma nova confiança que ia além da dança. Ela encarou os desafios com o mesmo pensamento estratégico que havia aplicado à situação do figurino, sempre considerando múltiplas opções e se preparando para diferentes resultados. O programa intensivo de verão provou ser transformador. Morando em Nova York por 6 semanas, treinando com outros jovens dançarinos talentosos de todo o país, Ritter voltou para casa com horizontes expandidos e uma determinação ainda maior para seguir carreira profissional na dança. No dia em que partiu para o programa, Vanessa nos surpreendeu ao aparecer no aeroporto com um presente, um lindo diário de dança de couro com o nome de Ritter gravado em relevo. Por registrar sua jornada, disse ela, um tanto sem jeito. Gostaria de ter documentado melhor meus próprios anos de dança. Foi um gesto pequeno, mas significativo, um reconhecimento da trajetória de Ritter e uma demonstração de apoio em vez de obstrução. A competição nacional chegou no outono, um evento mais grandioso que as regionais, com apostas mais altas e uma competição mais acirrada. Desta vez, toda a nossa família compareceu, apresentando uma frente unida que atraiu olhares curiosos daqueles que conheciam nossa história. Ritter não venceu a competição nacional, ficando entre as 10 melhores, mas sem levar o prêmio principal. As gêmeas nem sequer chegaram à final. No passado, tais resultados poderiam ter gerado ressentimento e culpa. Em vez disso, todos nós saímos para comer pizza depois, analisando os desempenhos e discutindo pontos a serem melhorados com a objetividade dos colegas, em vez da amargura dos rivais. Sabe o que eu percebi? Disse Ritter enquanto voltávamos para casa depois daquela competição. Vencer é incrível, mas não é tudo. O que eu mais amo é a sensação de dançar, quando tudo desaparece, exceto a música e o movimento. É isso que eu realmente busco, não troféus. A percepção dela me tocou profundamente. Quantos de nós perdemos de vista a alegria em busca de reconhecimento? Quantas vezes esquecemos por que começamos algo? O incidente do vestido rasgado, como passamos a chamá-lo, tornou-se um ponto de referência em nossa família, um momento de antes e depois que marcou o início da cura. Vanessa ainda lutava contra sua natureza competitiva, mas estava aprendendo maneiras mais saudáveis de canalizá-la. As gêmeas estavam desenvolvendo suas próprias identidades, menos definidas pelas ambições da mãe e mais por seus interesses pessoais. E Ritter continuou a dançar, não por bolsas de estudo ou reconhecimento, embora estes ocorressem regularmente, mas pelo puro amor ao movimento. O vestido isca pendurado em seu armário como um lembrete de que a preparação e a previsão muitas vezes superam um confronto, que às vezes a melhor resposta à sabotagem é simplesmente continuar fazendo o que você ama com excelência e integridade. Enquanto a observo agora, praticando em nosso estúdio convertido em garagem, vejo não apenas minha filha, mas uma jovem que enfrentou a adversidade com elegância e emergiu mais forte por isso. As lições daquela competição foram muito além da técnica de dança, ensinando a todos nós sobre perdão, crescimento e o verdadeiro significado do sucesso. Relacionamentos familiares são complexos, muitas vezes confusos, às vezes dolorosos. Mas também oferecem oportunidades de profunda conexão e transformação. Nossa história ainda está sendo escrita, cada competição, cada reunião familiar, cada pequena interação acrescentando novos capítulos.
Mas agora escrevemos com mais consciência, mais compaixão e um entendimento compartilhado de que a forma como tratamos uns aos outros importa mais do que qualquer troféu ou reconhecimento. Então, deixe-me perguntar: você já passou por uma situação em que alguém tentou atrapalhar seus sonhos? Como você lidou com isso? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você gostou dessa jornada pelo nosso drama familiar, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de triunfo sobre a adversidade. Seu apoio significa muito para mim e me ajuda a continuar compartilhando essas histórias pessoais. Obrigada por se juntar a mim hoje, e lembre-se de que às vezes as maiores vitórias não acontecem no palco, mas nos momentos de silêncio em que escolhemos a integridade em vez da retaliação.